Bom, galera, vamos continuar com a matemática falando de exponenciais e logaritmos. Nas próximas cinco aulas, vamos tratar sobre a função exponencial e a função logarítmica. Antes de estudar função exponencial e função logarítmica, é necessário revisar as propriedades da potenciação e radiciação, e aí a gente segue com o exponencial e o logaritmo, tá bom? Não é possível entender esses dois conteúdos sem o domínio do conteúdo de exponencial e logaritmo, exponenciais e a parte de potenciação e radiciação, tá bom? Se você não dominar o conteúdo de potenciação e radiciação, não é possível ter um domínio sobre o exponencial e logaritmo. Então fica aí o aviso para vocês. Vamos começar nossa aula com revisão sobre potenciação. Fundamental, tanto que nos livros de ensino médio você vai ver isso. Primeiro você revisa potenciação, radiciação e parte para a função exponencial logarítmica. Bom, gente, vamos relembrar primeiro a definição de potenciação. A definição. Um número a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes a n vezes. Essa é a definição de potenciação. A elevado ao expoente n, o expoente n determina quantas vezes o número a será multiplicado. Bom, faz parte da definição que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, e qualquer número elevado a 0, a elevado a 1 é o próprio a, e a elevado a 0 é 1. Então vamos revisar exemplo disso rapidamente. 5 elevado à terceira é igual a 5 vezes 5 vezes 5, todos sabem que é 125. Se eu tiver menos 5 elevado à terceira entre parênteses, não esqueça disso, vai ficar menos 5, que multiplica menos 5, que multiplica menos 5. Resultado, menos vezes menos mais, vezes menos, menos 125. Pronto? Bom, se tivermos menos 5 elevado à terceira é igual a menos 5 vezes 5 vezes 5, igual a menos 125 também. Tudo ok? Tendo parêntese ou não, quando o expoente é ímpar, o resultado, base negativa, o resultado fica negativo. Bom, vamos verificar se o expoente for par, por exemplo. Se tivermos o número 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Se tivermos menos 3 elevado à quarta potência, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Logo o resultado fica positivo. Menos vezes menos mais, vezes menos menos, vezes menos mais. Resultado é mais 81. E se tivermos menos 3 elevado à quarta, cuidado, isso aqui é o mesmo que menos 1, que multiplica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse sinal de menos não está elevado à quarta potência. O resultado é menos 81. Muito cuidado com essas ideias. Tudo ok? Muito cuidado se o expoente é par ou se o expoente é ímpar com base negativa. Se o resultado, o resultado com parênteses é 1, sem o parênteses é outro. Muito cuidado com isso. Bom, temos também qualquer número elevado a 0. Por exemplo, 8 elevado a 0 é 1. 6 elevado a 0 é 1. Menos 4 entre parênteses elevado a 0 é 1. Agora, se for menos 4 elevado a 0, o resultado é menos 1, porque este menos não está elevado a 0. Tá bom? Cuidado também com essas ideias. É isso que dificulta a matemática. O pessoal não tem esse treino e acaba errando as questões por causa disso, porque desconhece a matemática de ensino fundamental. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 8 elevado a 1 é o próprio 8. 6 elevado a 1 é o próprio 6. Menos 4 elevado a 1. Menos 4. Menos 4 elevado a 1, sem parênteses, menos 4. Pronto? Todos conseguiram acompanhar, relembrar essas ideias. Bom, vamos relembrar as propriedades da potenciação e da radiciação. Primeiro da potenciação, estamos falando de potenciação. Propriedades. As propriedades da potenciação. Bom, primeira propriedade da potenciação, produto de mesma base.
Primeira propriedade é a elevado a m vezes a elevado a n. O resultado é a elevado a m mais n. Produto de mesma base, conserva a base e soma expoentes. Tudo ok? Muito importante isto. Bom, segunda propriedade, a elevado a m dividido por a elevado a n. Conserva a base e subtrai expoentes, m menos n. Resultado, a elevado a m menos n. Bom, terceira propriedade, é necessário lembrar, a elevado a m elevado a n. Conserva a base e multiplica expoentes. Ó. Isso é chamado de potência de potência. Conserva a base e multiplica expoentes. Quarta propriedade. Se o expoente é negativo, a sobre b elevado a menos n. Inverte a base, b sobre a, e o expoente passa a ser positivo. E o expoente ficará positivo. Quarta propriedade. Última propriedade, muito importante. Quinta propriedade. Se eu tenho potência negativa, aliás, fracionária, potência fracionária, a elevado a m sobre n fica raiz de índice n de a elevado a m. Então essas são as principais propriedades da potenciação. Você deve rever a parte de matemática básica, caso não tenha domínio, para que se estude função exponencial, função logarítmica. Sem saber isso aqui, não tem como entender a resolução das equações exponenciais, equações logarítmicas e fazer cálculo com função exponencial, função logarítmica, tá bom? Bom, minha gente, vamos ver exemplo das propriedades. Exemplos. Primeiro exemplo, se eu tenho 5 elevado a terceira, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, conserve a base e soma expoente. 3 mais 2 mais 1. 5 elevado a terceira, 5 ao quadrado, 5 elevado a 1, tudo multiplicado, fica 5 elevado à sexta potência. Isso é conhecido como produto de mesma base. Conserva a base e soma expoentes. Foi a primeira propriedade que eu coloquei descrita. 3 elevado a menos 2, que multiplica. 3 elevado a sexta, que multiplica. 3 elevado a quarta potência, vezes 3 elevado a menos 1. Resultado, 3 elevado a menos 2, mais 6, mais 4, menos 1. Conserva a base e soma os expoentes. Se o expoente é negativo, vai ser subtraído. Resultado, 6 mais 4, 10, menos 2, menos 1, menos 3, 10 menos 3 dá 7. 3 elevado à sétima potência. Então, esta é a propriedade, é conhecida como produto de mesma base. Conserva a base e soma expoente. Vamos para a próxima propriedade. Exemplo, segunda propriedade citada. Divisão de mesma base. 2 elevado a 7, dividido por 2 elevado a 5. Conserva a base e subtrai expoentes. 7 menos 5. Fica 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado. 3 elevado a 8, dividido por 3 elevado a 5. Conserva a base, 8 menos 5. Resultado, 3 elevado à terceira potência. Tudo ok? 3 elevado à terceira. Uma observação, não é, que é muito importante. Vamos a uma observação. Observação. Isso aqui vai ser usado no cálculo de função exponencial. Quando eu tenho 2 elevado a x mais 3, isto aqui é o mesmo que 2 elevado a x vezes 2 elevado à terceira. Ó. Quando o expoente está somado, é porque veio do produto de mesma base. Tá? Não esqueça. E se eu tenho 2 elevado a x menos 3, isto aqui é o mesmo que 2 elevado a x dividido por 2 elevado à terceira. Tudo ok? Então não esqueça essa observação muito importante. Isso aqui é utilizado na hora de resolver equações exponenciais. Da mesma maneira, 3 elevado a x mais 5 é igual a 3 elevado a x vezes 3 elevado a 5. É o produto de mesma base. Já 3 elevado a x menos 5 é igual a 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 5. Isto é divisão de mesma base. Se eu tenho soma, é produto de mesma base. Se eu tenho subtração no expoente,
é divisão de mesma base. Bom, continuando com as propriedades da potenciação. Vamos para exemplo da terceira propriedade que eu citei. A terceira propriedade que eu citei foi a potência de uma potência. Por exemplo, 4 elevado à terceira elevado à segunda. Isso é uma potência de uma potência. Conserve a base e multiplique expoentes. Fica 4 elevado à sexta potência. Pronto? Está aí, não é? Está aí o resultado. 4 elevado à sexta potência. Bom, vamos a 2 elevado a x elevado à terceira. Então, isso aqui é 2 elevado a 3 vezes x. O resultado, 2 elevado a 3x. Tudo ok? A gente vai ver isso na parte de funções exponenciais. 5 elevado a 2 elevado a x mais 3. Então, conserve a base e multiplique expoente. 2 vezes x mais 3. Ó. É o mesmo que 5 elevado. O 2 multiplica x, 2x. O 2 multiplica 3, 2 vezes 3, 6. Isso é conhecido como potência de uma potência. 7 elevado à terceira elevado à quarta. Resultado, 7 elevado a 3 vezes 4. Resultado, 7 elevado a 12. Então, essa é a terceira propriedade da potenciação citada, potência de uma potência. Bom, quarta propriedade citada. Quarta propriedade citada foi expoente negativo. Se temos 1 meio elevado a menos 1, se a potência é negativa, inverta a base, o inverso de 1 meio é 2 sobre 1. E o expoente, que é negativo, passa positivo. Então, potência de expoente negativo, inverta a base e o expoente mudará de sinal para positivo. E aí você executa 2 elevado a 1 e 1 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2, 1 elevado a 1 é o próprio 1. Resultado, 2. O resultado disso é o próprio 2. Outro exemplo. 4 terços elevado a menos 2. Primeiro, se o expoente é negativo, inverta a base. 3 quartos elevado a mais 2. O expoente muda para o sinal de mais. Próxima etapa, 3 ao quadrado, o expoente será distribuído 4 ao quadrado, pelos dois termos da fração. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, o resultado é 9 sobre 16. Pronto? Vamos a mais um exemplo. Menos 3 quintos elevado a menos 1. Inverta a base. Invertendo a base, o sinal da base não muda, continua menos. Só que agora é 5 terços, o expoente, que era negativo, muda. E o elevado a 1 é ele mesmo, 5 terços. Bom, vamos ao nosso último exemplo. Ó. Menos 2 sétimos elevado a menos 2. Inverta a base não muda de sinal. Menos 7 meios, elevado a mais 2, que muda de sinal expoente. Agora, se o expoente é par e a base é negativa, menos vezes menos mais, muda de sinal para mais a base, fica 7 ao quadrado e 2 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, e 2 ao quadrado, 4. Então, resultado, 49 quartos. Essa foi a quarta propriedade citada, a potência, né, de expoente negativo. Bom, vamos para a última propriedade que foi citada, a potência de expoente fracionário. Potência de expoente fracionário, por exemplo, se temos 4 nonos elevado a 1 meio. Quando o expoente é fracionário, deve ser transformado em raiz. Isto aqui é convertido numa raiz. Raiz quadrada, olha só, o denominador se torna índice da raiz. Raiz quadrada de 4 nonos elevado a 1. Temos aqui o índice da raiz. O 2 é o índice da raiz, o denominador passa a ser índice da raiz. E o 1 passa a ser o expoente dentro da raiz. Tudo ok? Está aí, ó. Então vai ficar raiz quadrada de 4 nonos, que é igual, isso aqui pode ser separado em duas raízes, raiz quadrada
de 4 e raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Então, o resultado é 2/3. Tudo ok? Temos aí nosso exemplo. Vamos a mais um exemplo. Vamos pegar 1 sobre 25 elevado a menos meio. Olha só. Se o expoente é negativo, o primeiro passo é expoente negativo. Inverta a base. A base passa a ser 25 sobre 1 elevado a mais meio. 25 sobre 1 é o próprio 25 elevado a meio. Bom, se o expoente é fracionário, transforme em raiz. Vai ficar raiz quadrada, o denominador passa a ser índice da raiz, de 25 elevado a 1. 25 elevado a 1 é o próprio 25, fica a raiz quadrada de 25, e raiz quadrada de 25 é 5. Então está aí, 1 sobre 25 elevado a menos meio é igual a 5. Vamos a mais exemplos, tá bom? Vamos pegar, ó, exemplo, continuando. 8 elevado a 1/3. Não esqueça, o denominador é índice da raiz, ó, raiz cúbica de 8 elevado a 1, que é o próprio raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8, 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Bom, se você pegar o valor 27 menos 27 elevado a 1/3, vai ficar raiz cúbica do mesmo jeito. Ó. O 3 é o denominador, passa a ser índice da raiz, de menos 27 elevado a 1. Resultado, raiz cúbica de menos 27. E a raiz cúbica de menos 27 dá menos 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tudo ok? Está aí, não é? Mais um exemplo. Resolva este exemplo. Preste atenção. O valor 16 elevado a 1/4. Vamos ver o resultado? Transforma em raiz. Ó. Raiz quarta de 16 elevado a 1. 16 elevado a 1 é o próprio 16. Raiz quarta de 16. Bom, 16, se você fatorar, dá 2 elevado a quarta. Né? O 16 nada mais é do que 2 elevado a quarta potência. Então, o 2 sai da raiz, o resultado é o próprio 2. 16 elevado a 1/4, o resultado é 2. Tudo ok? Todos conseguirem acompanhar o que foi visto? Então, vimos aqui a potenciação, né, e as propriedades da potenciação. Tá certo? É muito importante estudar as propriedades da potenciação para justamente poder estudar a parte de função exponencial. Bom, minha gente, até o nosso próximo encontro.